Diosdado Cabello e um terrorista da Índia lideram a lista de recompensas oferecidas pelos Estados Unidos após a captura de Nicolás Maduro há uma semana em Caracas. Pelo número 2 do chavismo, Washington oferece 25 milhões de dólares, o mesmo valor que ofereceu inicialmente pelo líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Cabello, de 62 anos, é uma das pessoas que tem sido peça fundamental dentro do regime venezuelano. Frequentemente chamado de o número 2 do chavismo, ele se destacou por ocupar diversos cargos, sempre acompanhando das sombras tanto o falecido Hugo Chávez quanto Nicolás Maduro. Cabello manteve um discurso provocador e intimidador contra diferentes setores através de seu programa de televisão Com el Mazo Dando, que, no entanto, em sua última edição, apareceu solitário apenas atrás de uma parede branca, sem o público habitual com o qual costumava se cercar na transmissão da emissora estatal venezuelana de televisão. Hoje, Diosdado Cabello continua livre e impune. Ele foi visto esta semana nas ruas vestindo colete à prova de balas, capacete e cercado por homens armados, onde expressou sua lealdade ao aparato repressivo, do qual agora a vice-presidente executiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues, foi formalmente encarregada e assumiu a responsabilidade total. Temos as imagens, talvez, de quando Diosdado Cabello saía justamente com o colete, com seu uniforme do Ministério do Interior do regime, para patrulhar as ruas de Caracas, em meio, é claro, à incerteza. Isso foi depois que, no início desta semana, foram relatados tiroteios em áreas próximas a Miraflores, justamente após a operação do fim de semana passado, que terminou com a queda e captura de Nicolás Maduro. Hoje, como ministro do Interior do regime, ele tem o controle policial e do setor militar no país. Cumprimentamos César Pérez Vivas, dirigente político venezuelano, ex-governador do Táchira. César, bem-vindo à NTN 24. Nicolai, é um prazer estar com você e com toda a vasta audiência da NTN 24. Como podemos entender que Diosdado Cabello, um dos rostos mais duros e implacáveis, um exemplo claro dessa repressão política, esteja tão profundamente enraizado e presente no aparelho ditatorial da Venezuela, continue livre e andando livremente pelas ruas da Venezuela, enquanto Nicolás Maduro pôde ser capturado? Bem, eu realmente acredito que os Estados Unidos decidiram atingir apenas um dos principais chefes, ou o chefe número 1 daquela camarilha usurpadora e corrupta na Venezuela. E esse senhor, que é o ministro do terror, um indivíduo verdadeiramente perigoso e influente, não foi capturado naquela data específica, mas é importante ressaltar que existe uma ordem de captura plenamente vigente contra ele. E nós, os venezuelanos, todos os cidadãos venezuelanos, desejamos ardentemente que o senhor Diosdado Cabello também seja devidamente submetido à justiça, porque ele é o principal responsável por muitas atrocidades. Artífice da violência contra a sociedade democrática venezuelana. O senhor Diosdado Cabello zombou de todos os venezuelanos e da comunidade internacional e desfruta de uma maneira realmente cínica da violência com que trata a sociedade, os líderes, a forma como reprime as manifestações, os grupos armados à margem da lei que ele comanda. E os envia para agredir as mães dos presos políticos quando estão protestando, aos idosos que exigem nas portas dos órgãos públicos que lhes seja paga uma pensão digna. Há muitos casos registrados, documentados de ataques por parte desses coletivos que Diosdado Cabello dirige, precisamente contra cidadãos pacíficos que apenas exercem ou exerceram o direito de protestar. E uma das propostas que temos apresentado desde o comando com a Venezuela é que, para desmontar definitivamente o aparato repressivo, há 2 atores-chave que devem ser retirados imediatamente do exercício de funções públicas: Diosdado Cabello, ministro do terror, e Vladimir Padrino Lopes, chefe da cúpula militar, que enriqueceu a sombra do poder e que é o principal sustentáculo desta ditadura. Nós,
venezuelanos, obviamente, estamos satisfeitos com a captura de Nicolás Maduro, mas lamentamos profundamente que tenhamos tido que chegar a uma situação como esta, para que esses senhores, que são os que controlam a violência, os grupos armados e a própria Força Armada, percebessem que tudo isso só serve para agredir a nação venezuelana, mas não para enfrentar uma força do tamanho da que os visitou na madrugada de 3 de janeiro. César, um repórter chileno enviado especial para cobrir a situação na Venezuela após a queda de Nicolás Maduro, da rede Mega Notícias, relatou esta semana: obrigado. Que Diosdado Cabello estaria dificultando o processo de soltura dos presos. Isso, de certa forma, se explicaria pela maneira tão lenta e gradual com que temos visto se desenrolar esse processo tão questionado. Faz sentido que Diosdado Cabello, que foi, insisto, o arquiteto desse aparato repressivo, possa estar interessado em obstruir as libertações? Definitivamente. Um bom número dos prisioneiros são dele. Na Venezuela, os prisioneiros são separados. Existem prisioneiros de Tarek William Saab, existem prisioneiros diretamente subordinados a Nicolás Maduro. Os que foram libertados são prisioneiros de Maduro. O caso de Henrique Marques, o caso de Vialo Piglieri, que felizmente foram libertados. Mas os prisioneiros de Diosdado continuam lá. Os prisioneiros de Padrino, eu, por exemplo, me refiro ao professor Javier Tarazona, defensor dos direitos humanos, está preso por solicitação e ordem direta do general Padrino Lopes, porque ele sente que o orgulho da Força Armada venezuelana foi ferido, e esse orgulho foi destruído justamente pelos equipamentos militares norte-americanos quando tiraram Nicolás Maduro do território venezuelano. Então é muito claro que Diosdado Cabello é um dos principais obstáculos para conseguir desmontar o aparato criminoso e para libertar os presos políticos. Os venezuelanos exigimos que essa libertação aconteça de forma imediata e total. Quero dizer que são mais de 1.000 presos políticos, porque nas últimas horas, com as poucas liberações que ocorreram e com o anúncio de Jorge Rodrigues sobre essa política de libertação, começaram a aparecer várias famílias que tinham parentes presos em diversos estados da Venezuela e que estão nos quartéis, nas prisões. Hoje, por exemplo, conheci um soldado chamado Pinha, que está na prisão de Santa Ana, no estado de Táchira, e há personagens que nem sequer aparecem na lista. Por exemplo, como Regulus Reina, que é na polícia de Maturim, no estado de Monagas, ou Luiz Valor Farias, um médico veterinário de 72 anos que está preso na Polícia Nacional de São Cristóbal e que até este momento não está na lista oficial de presos políticos que o governo administra, e nós estamos exigindo que todos eles sejam libertados. César, é claro que a liberdade tem que ser para todos. Agora, voltando a Diosdado Cabello, ele admitiu há alguns dias que, após a captura de Maduro, passou por um forte impacto emocional. Pela primeira vez, admitiu sentir medo. Vamos ouvir o que ele disse. Claro, completamente consternado, profundamente abalado emocionalmente. E pode-se realmente dizer, no melhor e mais completo uso desse termo, com muito, muito medo. Com muito medo pela desproporção dos ataques contra o nosso país. César, como você vê o contraste entre os programas anteriores que Diosdado Cabello costumava apresentar, desafiador, sarcástico, satírico, com seu público chavista e madurista habitual, e esse Diosdado que vimos esta semana, apenas cercado pelos quadros de Simón Bolívar, de Nicolás Maduro e de Hugo Chávez, já sem aplausos, já sem aclamações. Diosdado Cabello provou um pouco do próprio remédio que ele aplica à sociedade venezuelana. Ele diz que teme pela desproporção da força com a qual se agiu para extrair Maduro. É a mesma desproporção da força deles quando invadem a casa de um venezuelano e chegam 20, 30 homens armados, arrombam a porta da casa, tiram as pessoas à força
e essa pessoa desaparece por 2, 3 meses, enquanto a família desesperada vai de centro de detenção em centro de detenção. Então acontece que ele achava que só podia aplicar essa medida a nós, os venezuelanos, nos obrigando a nos esconder, a sair do país correndo. E acontece que, bem, ele percebeu que eles também podem ser alvo de uma operação Tum-Tum, como ele mesmo chamava. Olha, a operação Tum-Tum, ele zombava de todos nós. Pérez Vivas, agora é você quem vai receber a operação Tum-Tum. Fulano chegou a sua vez da operação Tum-Tum, a eles chegou a operação Trum-Trum. E obviamente vimos isso na noite de quarta-feira, totalmente sozinho, abalado. E ele estava sozinho porque ninguém quis ir. Os militares que sempre obrigam a ir, os personagens que acompanham seu nefasto programa de ódio, todos disseram que não iriam porque não tinham certeza se poderia acontecer algo com eles estando ao lado dos Cabello. E quero dizer que há muita gente, eu sei, de pessoas que têm familiares, trabalhando em órgãos de segurança, que tiveram que ficar perto dos advogados Cabello, que estão apavorados de estar ao lado de um personagem tão tóxico como o ministro do terror do regime socialista da Venezuela. Agora, o governo dos Estados Unidos, bom, não sei se estou sendo fiel ao dizer assim, mas parece ter se excedido em elogios às novas autoridades, que na verdade são as mesmas, que sempre lideraram esse regime opressor, chamados de transicionais pelos Estados Unidos. Isso enquanto, dentro do próprio partido, o Partido Republicano, a congressista Maria Elvira Salazar expôs o que considera ser uma condição indispensável para uma transição política na Venezuela e que tem como protagonista o número 2 do regime instalado há décadas na Venezuela, Diosdado Cabello. Vamos ouvir precisamente, ou melhor, vamos ver a reivindicação feita nas redes sociais por Maria Elvira Salazar, que escrevia que para que a administração Trump conseguisse uma transição real na Venezuela, mais cedo ou mais tarde, Diosdado Cabello terá que enfrentar a justiça dos Estados Unidos. Ela e um dos arquitetos do narcoestado venezuelano, sócio de Maduro na exportação de drogas, violência e redes criminosas que destruíram vidas e envenenaram comunidades dentro e fora da Venezuela. Assegurou que levar Cabello à justiça não é vingança. É uma condição indispensável para uma transição democrática autêntica e para a libertação imediata de todos os presos políticos. Mas, no entanto, César, comparo as imagens, o que Donald Trump dizia no final da semana novamente, dizendo que tem boas relações com as autoridades de transição, que, insisto, são as mesmas que temos visto no regime. E enquanto isso, vemos opressores como Diosdado Cabello cercar Delcy Rodrigues para mostrar de alguma forma um tom de unidade em meio também às dúvidas sobre como Nicolás Maduro caiu. Quero que vejamos precisamente as imagens desse conselho em que Delcy Rodrigues aparecia cercada por 2 dos homens procurados pelo governo dos Estados Unidos. Diosdado Cabello, insisto, por um lado e por outro lado... Como venderem até 12 vezes no cartão direto do celular. Com o TAP da Infinity Pay, você não precisa... O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, aqui é o momento em que Delcy Rodrigues é empossada por seu irmão Jorge Rodrigues em um ato ao qual compareceu a cúpula do regime e ela também, mais cedo, liderava um conselho em que era vista cercada, em outra cena, também por Diosdado Cabello. Será que Donald Trump se esqueceu de Diosdado Cabello ou ele está de olho nele por aí? Sobretudo quando ouvíamos dizer que havia uma onda, uma segunda onda pendente, dependendo dos avanços do regime. E finalmente essa onda ele acabou suspendendo. Será que ele esqueceu ou está guardando isso para depois? Não, eu não acho que ele tenha esquecido e, de fato, como você aponta, Nicolai, estamos diante de uma... que vem usurpando o poder há muitos anos, já são 26 anos no poder, os mesmos personagens que você está vendo ali, e no topo da cúpula já estão desde 2013, estamos falando de 13 anos consecutivos desses mesmos personagens e ainda acham pouco. De verdade, nós venezuelanos gostaríamos que houvesse algum setor dentro das Forças Armadas venezuelanas e aproveito este programa para fazer um apelo aos militares dos quartéis venezuelanos.
que não esperem uma segunda onda. Seria muito lamentável que nosso país sofresse uma nova incursão por causa da insistência em manter no poder cargos de governo para Vladimir